Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, dia 8 de março. Boa sua companhia, bom estarmos aqui para vivermos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Evangelho do dia, Lucas capítulo 4, versículos de 24 a 30. Vamos absorver isso, pedindo a Deus que faça obras em nós, fale o nosso coração do modo que Ele deseja e nos cure com a sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos diante da palavra, e a palavra tem o poder de curar-nos dos nossos pecados, sobretudo daquele mal que pode nos matar verdadeiramente. Jesus envia os profetas para falar a sua palavra. Jesus não é apenas o profeta, ele é mais do que o profeta. É o profeta por excelência, mas ultrapassando, ele é o próprio Deus da profecia. Mas eu dizia que Deus vai enviando pessoas para falarem essas palavras que curam, os remédios de Deus. Mas como a gente sabe, o remédio nem sempre é bom de se tomar. O remédio, muitas vezes diziam os antigos, os remédios mais amargos são os que mais curam. Uma criança não quer tomar uma injeção e assim por diante. Nós muitas vezes não queremos os remédios de Deus. E Deus vai enviando os profetas e a gente não os ouve. E sobretudo se são profetas próximos de nós, da nossa própria pátria, como disse Jesus, da nossa própria casa. A gente não escolheu pai e mãe. A gente nasceu, foi Deus que os escolheu para nós. E muitas vezes, filhos não querem ouvir esses profetas tão próximos e depois se dão, às vezes, tão mal na vida e falam, por que não os ouvir? Muitas vezes não ouvimos aquelas pessoas mais próximas, amigos que dão bons conselhos. Preferimos ouvir aqueles outros que não são tão amigos assim e que falam o que a gente quer ouvir, o que o pecado clama em nós por ouvir. Não ouvimos os profetas que Deus escolheu. Quantas vezes não ouvimos? As pessoas não ouvem o padre da sua paróquia, não ouvem até o bispo e assim por diante, mas ouvem aquelas pessoas que Deus não escolheu, não ungiu e ficam ouvindo essas pessoas que estão fazendo só reforçar as suas próprias ideias. Deus não os enviou e aí o que acontece? Reforçam pecados e acabam menosprezando os profetas que Deus enviou. Com Jesus não foi diferente. E ele diz, assim como aconteceu com Elias, que teve que agir no meio dos pagãos porque os seus conterrâneos não o ouviam. Assim como aconteceu com Eliseu, que em vez de curar leprosos da sua própria terra, foi curar um sírio, porque o seu próprio povo não o escutava, assim também acontecerá comigo, vocês não ouvirão. E não é verdade? O próprio povo de Jesus o rejeitou e quem acolheu de fato a sua mensagem e se tornou cristão foram os pagãos, não é? Então, meus irmãos, hoje Deus está dizendo, ouçam os que os meus profetas, os meus enviados, falam. Não fiquem escolhendo os enviados que vocês desejam, porque eu sei a quem envio. Não fiquem querendo me controlar, mas escutem aqueles que eu envio para falar com vocês.
Deixem-se curar pelo remédio que eles aplicam, que é a minha palavra, conselhos bons. Rezemos pedindo a Deus essa abertura. Senhor, nós ouvimos tantas vezes Jesus falar da dureza de coração. E na Quaresma, esse período em que nos convidas a desendurecer os nossos corações, a gente pede, Senhor, age em nós. Perdão por muitas vezes não ouvirmos aqueles que o Senhor envia, a quem o Senhor unge, e ficamos procurando pessoas que só reforçam os nossos pontos de vista, que muitas vezes são contraditórios com a Tua palavra, com o que a Igreja diz. Perdoa-nos, Senhor, por rejeitarmos os Teus profetas, a palavra às vezes tão salutar do pai, da mãe, de um amigo verdadeiro, de pessoas que convivem de perto, a esposa ao esposo, o esposo à esposa, irmãos a irmãos, assim por diante. Ajuda-nos, Senhor, a ter abertura e a deixar-nos curar pela palavra que o Senhor quer dirigir a nós. Amém. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.